Bom dia, assim diz o Senhor para nós. Salmo 135, versículo 1. Louvai ao Senhor, louvai o nome do Senhor, louvai-o, servos do Senhor. Salmo 135, versículo 1. Quem são as pessoas que louvam o nome do Senhor Deus? Como está escrito em Salmo 135, versículo 1. As pessoas que louvam o nome do Senhor Deus são aqueles que o próprio Senhor escolheu para serem seus servos. São os Israel de Deus, ou seja, os escolhidos por Deus. Salmo 135, versículo 4, 19 e 20. Porque o Senhor escolheu para si a Jacó e a Israel para seu próprio tesouro. Casa de Israel, bendizei ao Senhor. Casa de Arão, bendizei ao Senhor. Casa de Levi, bendizei ao Senhor. Vós, os que temeis ao Senhor, louvai ao Senhor. As pessoas que louvam o nome do Senhor Deus, que bendizem o nome do Senhor, são aqueles que o próprio Senhor Deus declara o seu amor por eles, pois eles guardam a palavra do Senhor Deus. E por isso, Deus vem habitar nos seus corações. Salmo 135, versículo 21. Bendito seja o Senhor, desde Sião, que habita em Jerusalém. Louvai ao Senhor. João capítulo 14, versículo 23. Jesus respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai, Deus, o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Mas porque eu conheço que o Senhor é grande e que o nosso Senhor está acima de todos os deuses, como está escrito em Salmos 135, versículo 5. Porque sabemos que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, porque temos intimidade com a pessoa de Deus, porque não vivemos mais para fazer a nossa vontade, mas para fazer a vontade de Deus, como está escrito em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Ou não sabeis que o vosso corpo material é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Salmo 135, versículo 2 e 3. Vós, que assistis na casa do Senhor, nos átrios da casa do nosso Deus, louvai o Senhor, porque o Senhor é bom. Cantai louvores ao seu nome, porque é agradável. Nós sabemos que o Senhor é grande, que o nosso Senhor está acima de todos os deuses, porque Ele é o Criador de tudo e de todos. Como Ele mesmo, Deus, declarou isso em pessoa ao profeta Isaías. Isaías 45, versículo 7. Eu, Deus, formo a luz e crio as trevas. Eu, Deus, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor Deus, faço todas essas coisas. Salmo 135, versículos 6 e 7. Tudo o que o Senhor Deus quis, Ele fez, nos céus e na terra, nos mares e em todos os abismos. Ele faz subir os vapores das extremidades da terra, faz os relâmpagos para a chuva e tira os ventos dos seus tesouros. Mas por que, pois, o Senhor julgará o seu povo e se arrependerá com respeito aos seus servos? Como está escrito em Salmos 135, versículo 14. Porque Deus somente se arrepende do seu juízo e justiça em respeito, ou seja, pela razão da nossa existência, pelo amor que Ele, Deus, tem por nós, os seus servos escolhidos por Ele.
e por esse amor ele desceu do seu trono e se fez carne, como está escrito em Filipenses capítulo 2, versículo 8. E Deus, achado na forma de homem, no corpo do seu Filho Jesus Cristo, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Isaías 43, versículo 4. Deus, por amor a nós, os seus servos escolhidos, por Ele nos diz: visto que fostes preciosos aos meus olhos, também foste honrado, e eu te amei. Assim dei os homens por ti, e os povos pela tua vida. Salmo 135, versículo 8 ao 10 e o versículo 12. Deus foi o que feriu os primogênitos do Egito, desde os homens até os animais. Deus foi o que enviou sinais e prodígios no meio de ti, ó Egito, contra o faraó e contra os seus servos. Deus foi o que feriu muitas nações e matou poderosos reis, e deu as suas terras em herança para Israel, seu povo, ou seja, seus servos, aqueles escolhidos por Deus. Mas quem são então as pessoas que não louvam o nome do Senhor Deus? São aquelas pessoas que não têm olhos para verem e conhecerem a grandeza dos atos de Deus que estão registrados na sua palavra e que podem ser vistas nas vidas dos servos escolhidos por Deus. Salmo 135, versículo 5. Porque eu conheço que o Senhor é grande e que o nosso Senhor está acima de todos os deuses. E eu só sou capaz de fazer isso porque Deus me deu essa capacidade. São aquelas pessoas que são consideradas por Deus como gentios, ou seja, criaturas feitas por Deus, mas que não têm ouvidos para ouvir a mensagem do Evangelho da Salvação, que todo dia os servos escolhidos por Deus lhes fala. Eles não têm o Espírito Santo de Deus, o discernimento necessário. Salmo 135, versículo 15 ao 17. Os ídolos dos gentios, aqueles que não são escolhidos por Deus, são prata, ouro, obra das mãos dos homens. Eles têm boca, mas não falam. Têm olhos e não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. E nem há respiro algum nas suas bocas. São aquelas pessoas que vivem como mortos-vivos para Deus, pois o seu Espírito Santo não habita nessas criaturas. E exatamente por isso eles confiam e adoram a ídolos feitos pelas mãos dos homens, de prata, de ouro, de madeira, de barro. Salmo 135, versículo 18. Semelhante a eles, aos seus ídolos, se tornem os gentios, as criaturas que não são escolhidas por Deus, em surdos, mudos e cegos espirituais, os que os fazem e todas as pessoas e todas as criaturas que confiam nos seus ídolos. Jesus te ama. Por sermos escolhidos por Ele para sermos seus servos, nós temos a capacidade de ver, de ouvir e de falar de que Deus foi achado na forma de homem no corpo do seu Filho Jesus Cristo. Ele humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz, como está escrito em Filipenses capítulo 2, versículo 8. E por isso nós o louvamos e bendizemos o seu nome eternamente. Oh glória! Salmo 135, versículo 1. Louvai o Senhor, louvai o nome do Senhor, louvai-o, servos do Senhor. Amém? Dani Miguel.